Dando continuidade ao projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Lusiânia, hoje o tema estudado é sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os Inimigos, dos itens 5 e 6. Devemos entender, num primeiro momento, o que Cristo quis dizer quando ele fala de amar os inimigos. É compreensível que cause um certo espanto, que cause uma certa estranheza quando Jesus nos pede para amar os inimigos, porque diante do nosso estado de imperfeição ainda espiritual, pois estamos a caminho ainda buscando isso, fica praticamente impossível, né, a gente imaginar amar um inimigo, alguém que nos fez um mal, que nos fez uma prática direta do mal, ou algum ente querido, e a gente retribuir com amor. Mas, acima de tudo, devemos compreender que quando Jesus nos pede amar o inimigo, ele nos pede que não queiramos o mal daquele espírito, que possamos querer que aquele ser um dia entenda que houve a prática do mal e que ele evolua a partir dali, que ele cresça mesmo que tenha compreensão do seu erro e cresça espiritualmente e deixe de praticar aquelas coisas que outrora praticava. O amor que Cristo nos pede é, acima de tudo, do perdão. Porque o perdão é um dos ensinamentos, né, de Jesus. Porque, acima de tudo, devemos praticar a indulgência para com todos, inclusive com os nossos inimigos também. Porque sabemos que a maldade não é algo permanente do espírito, é algo passageiro. É assim, um dia aquele espírito, como é uma lei, como a lei universal da evolução, um dia aquele espírito vai compreender que praticava o mal e ele por si só vai querer deixar de praticar. Assim como a criança, né, comete alguns erros e corrige quando cresce, o espírito mal também um dia vai reconhecer os seus defeitos. Precisamos entender também que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Existem ainda muitos crimes, né, praticados através da maldade, de vingança, da sede de vingança, do ódio, achando que aquilo ali vai pôr fim ao vínculo que tem. Muito pelo contrário, nós, estudando o Espiritismo, sabemos que o ódio é um dos sentimentos que nos liga, nos faz a conexão com aquele ser. Então, quando nós sentimos ódio com alguém, devemos lembrar que nós estamos cada vez mais, quanto mais ódio, nós estamos mais ligados àquele ser. Essa ligação só é dissipada, ela só é rompida através do amor e do perdão, da compreensão de que cada ser está no estágio espiritual de evolução. Então, a prática do perdão é, acima de tudo, um benefício a nós mesmos. Muitas vezes o ódio a vingança, ela é passada através de várias encarnações, porque uma vez que nós estamos vinculados a esse espírito, ele continua repetindo e alimentando nós, ou esses espíritos também, alimentando aquele ódio através de represálias, através de vibrações negativas, coisas ruins que acontecem na nossa vida, por conta desse ódio que existem entre os espíritos que se odeiam. Então, aquele ditado que no passado usava, que extinguir o ódio com o sangue, ela é totalmente falsa. O sangue, muito pelo contrário, ele só alimenta o ódio, inclusive no além-túmulo. Porque quando a pessoa está
praticando a maldade com o outro, ela está vinculada cada vez mais com ele. Então, quando Cristo nos pede, amai os vossos inimigos, ele nos pede a prática do perdão. Então, o perdão é uma prática da caridade. Quando perdoamos o nosso inimigo, estamos fazendo a caridade e nos livrando de um mal maior. Com isso também, corta o vínculo com aquele espírito, de forma a acabar com aquele ciclo de tanta maldade, de tanta vingança que temos ao decorrer de uma encarnação ou até de várias encarnações. Podendo um dia, né, mesmo que seja difícil imaginar que a gente vai ser amigo um dia do inimigo, mas podemos um dia até virar amigo de um espírito que evoluiu, por que não? E quando, na sede de vingança, o homem irrita aquele inimigo, ele constitui ali um instrumento da justiça de Deus que serve para punir aquele que não perdoou. Porque para nós sabemos que devemos praticar o perdão. À medida que nós não praticamos o perdão, nós estamos consequentemente nos tornando vulneráveis à prática da lei da ação e reação. Ali, né, acontece a justiça divina. Então, temos que entender que nós temos não só inimigos encarnados, como inimigos desencarnados, e que os inimigos desencarnados, eles se manifestam através de obsessões e muitas vezes até de subjugações, né? Um estágio muito mais difícil e avançado da própria obsessão, e que representa parte de tantas provações que temos aqui no plano material, já que ela ocorre para o nosso adiantamento, né, do nosso ser, porque quando nós estamos sujeitos à obsessão, significa que o nosso padrão vibratório está num nível inferior, porque não é possível, quando nós vibramos num nível superior, estamos contemplando apenas no bem, praticando o bem, dentro da ética, dentro da moral, da honestidade, dentro da caridade, do perdão e de tantas outras coisas boas, elevando nossos pensamentos com orações e também na prática do bem, né? Não é possível acontecer essa transmissão de pensamentos onde vincula os seres, apenas quando há uma homogeneidade de pensamentos, apenas quando acontece aquele alinhamento de pensamentos que é possível a obsessão. Então, quando o ser pratica o mal, quando praticamos o mal através da obsessão, não é a culpa exclusiva dos espíritos obsessores. Ocorre que nós estamos vibrando naquele pensamento também, e nós temos que, para tanto, sair daquilo, elevar a nossa vibração à prática das nossas ações, vigiar, né, os nossos pensamentos e não nos conectar a espíritos sofredores. Às vezes nós da parte, né, já foi até perdoado, e o outro espírito ainda recorre, por isso que recorre no erro ainda, por isso que temos que vibrar mais elevado do que esses espíritos, porque quando entramos na faixa de pensamento é onde ocorre essas obsessões ou subjugações. Por isso que isso representa também parte das nossas provações. Então temos que entender que se não houvessem homens ruins na Terra, não haveria espíritos ruins, né, ao redor dela, né, para a prática do mal. Se existe espíritos ruins ao redor da Terra, é porque existiam homens maus aqui, né? A prática ali no plano espiritual, apenas
estão os desencarnados. Então nós temos que praticar a benevolência não só com os encarnados, também com os desencarnados. Nas nossas orações devemos pedir perdão também e perdoar aqueles que nos fizeram mal em outras encarnações que no momento não estamos lembrando. Para nos conectar, voltando, né, nos conectar a espíritos superiores e melhores, que nos ajude no nosso adiantamento espiritual. Então, nesse capítulo, no item 6, ele nos ilustra, né, que no passado havia muitos sacrifícios de vítimas sanguinolentas e que esses que serviam para aplacar os deuses infernais. Mas afinal, quem são esses deuses infernais? Nada mais do que os maus espíritos, que hoje nós chamamos de demônios, que são as almas de homens perversos. Então, os demônios nada mais são que espíritos de homens de almas perversas, que estão no plano espiritual. Então, apenas findando esse ódio existente, né, entre os seres, praticando uma das formas de caridade, né, que é extinguindo o ódio entre algum espírito que ainda se encontra nessa zona de sofrimento, de inferioridade, de maldade, que vamos conseguir reconstituir o globo terrestre da forma plena de elevação como um todo. E ajudá-los, além de ajudá-los a não praticar mais o mal, reconduzir esses espíritos para o caminho do bem. Então, quando Jesus nos pede, amai os vossos inimigos, ele não está resumindo apenas ao pequeno âmbito da terra. Amai os vossos inimigos dessa forma que dará oportunidade para esses espíritos que são sofredores, são ruins, maus, mas são sofredores. Portanto, né, nós estamos ajudando como um todo a elevação espiritual universal. Faz parte da solidariedade e fraternidade universal. Com isso, nós concluímos o estudo dessa parte desse capítulo 12, de amar os vossos inimigos, com um entendimento maior de como nós devemos praticar o perdão. Espero que sirva para todos nós essa reflexão e que a paz de Jesus continue conosco e Ele nos abençoe sempre. Que assim seja.